Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E dessa vez nós vamos tratar do capítulo 15, o sacerdote atalhado para os ideais humanos. Não podemos esquecer que estamos falando do livro do Adolfo, Os Adventos Crísticos, ok? Yes. Do Adolfo Marques dos Santos. Então vamos lá, né? Mas vamos pedir primeiro para o pessoal dar o seu like, né? Deixar lá um recadinho nos comentários. Se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal, passar para os seus amigos. Afinal de contas, toda a movimentação que houver no nosso canal é importante, porque o YouTube reconhece que o nosso trabalho está tendo algum valor. E, logicamente, nós dependemos do apoio de vocês para que isso aconteça. É isso aí. Então, okay? Vamos então começar. Mais uma vez, vamos falar do capítulo 15, o sacerdote atalhado para os ideais humanos. O que viria a ser o sacerdote, Rita? Afinal, a gente não já falou dos sacerdotes? A gente já falou do sacerdote, já falamos do missionário, já falamos de vários nomes, né? Mas todos têm a mesma função, na verdade. Então, eu queria começar com um pedacinho de uma das mensagens que recebemos das Sagradas Fileiras, né? Que diz que imensurável é a força interior do sacerdote inato. Então, quem seria esse sacerdote inato? São aqueles, né, que já vêm através de suas milenares encarnações sendo talhado, sendo trabalhado, sendo, né, preparado para esses ideais superiores, para realmente em suas encarnações, né, não só em uma, porque na verdade o sacerdote ele já vem realizando essa tarefa, né, de interagir com essa espiritualidade superior, de transmitir o evangelho, transmitir a mensagem, né, superior para todos à sua volta. Ele já vem trabalhando isso em várias encarnações. Então a gente pode dizer que ele é uma pessoa que está ligada ao segmento religioso por uma série de opções, digamos assim, há muitas encarnações, não é isso? Eu não sei se seria sempre religioso, né, no pilar religioso. Pode ser que ele também venha em outros pilares, né, mas trazendo a mensagem, talvez de uma forma diferente, porque a gente fala sempre, né, que o evangelho ele está presente em todos os pilares. Então, existem várias formas de falarmos do Evangelho. Então, quer dizer, pode ser que venha assim, várias encarnações dentro de religiões, né, diferentes, mas pode ser também que venha em outro pilar. Eu acho que não sei se existe uma regra para isso, acho que não, né? Eu não sei. Tudo bem, vamos lá. Então, esse sacerdote, na verdade, ele interage, né, com os redutos siderais. Consciente ou inconscientemente, ele, na verdade, é o representante atuante dos adventos crísticos, que é essa proposta que a gente está comentando aqui desde o capítulo 1. Né? O que a gente quer dizer com ele interage com os redutos siderais? Essa ligação que a gente fala sempre dos adventos crísticos, que acabou o momento, né, a necessidade, né, de termos um intermediário do divino. Então, a partir, né, desse milênio, nós estamos já nos encaminhando para uma outra terra, né, uma nova terra, onde as condições serão diferentes e exigirão que os habitantes da terra também tenham condições diferentes. E essas condições vão ser de uma forma que nós possamos nos conectar muito facilmente com a espiritualidade superior, sem precisar de intermediários como tivemos, né, no passado. Então podemos dizer que o sacerdote, a exemplo do que você acabou de citar para a gente, ele é um iniciado, ele é alguém que representa a divindade e a gente poderia dizer que, por extensão, ele é um representante do Cristo planetário. Com certeza. Então, dentro daquele conceito do próprio Ramatiz de que Cristo significa amor, o amor de Deus por toda a sua criação, né? E esse amor ele vem desde Deus até o Cristo planetário. Isso. E, por sua vez, o sacerdote, uma vez que ele tem essa função inata, ele está ligado a esse Cristo planetário e, por isso, talvez, dizer que ele interage com os redutos siderais. Por quê? Porque ele é uma expressão do amor de Deus em todos os níveis, né? Desde o Cristo cósmico ao Cristo planetário. Poderia ser isso? E aí ele tem essa conexão direta, Sim. que é o que nós precisamos desenvolver, né, dentro de nós. Né?
E aí fica estranha nessa palavra sacerdote, a gente já conversou também sobre isso, alguns do nosso grupo também falam, mas por que sacerdote? Sacerdote lembra a igreja, né, católica? Sim, lembra a igreja católica, sim. Mas o que seria o sacerdote, né? O sacerdote é uma palavra, né, que realmente é utilizada muito na igreja, e em latim quer dizer sacerdos, que quer dizer sagrado, e o otis, representante. Então, o representante do sagrado. Então, o sacerdote é aquele que representa a divindade, né? Deus. Então, não há mal nenhum em usar essa palavra, porque ela é muito comum, né, na igreja. Mas também, por nós sermos, assim, seres que passamos já por várias épocas, também é natural que nós até nos utilizemos de determinado vocabulário que fez parte, né, ostensivamente de alguma encarnação ou de várias encarnações. Então a gente não deve se deter muito na palavra em si, mas sim no significado, né, dela. E eu diria também, Rita, que no caso a gente está usando o termo sacerdote nos reportando ao catolicismo, né? Mas na verdade, e dentro do próprio conceito dos adventos, nós estamos falando a todos os representantes de todas as religiões. Sim. Então, no caso aqui é o sacerdote, mas o sacerdote poderia ser um pastor, que uma vez que esteja cumprindo a sua função, pode. O sacerdote pode ser, digamos assim, né, Qualquer representante dois diferentes grupos religiosos e que verdadeiramente, né, estão desempenhando a sua função no sentido de melhorar o outro, Sim. ele é um sacerdote. Isso, aqui a gente já deu vários nomes, né? A gente já falou desses divulgador do evangelho, né? No caso seria um divulgador do evangelho. Já falamos como detentor, como voluntário cósmico, portador da vocação missionária, e agora a gente está dizendo que é o sacerdote. Então, é a mesma função, tá? Que tem esses espíritos de levar a palavra, né, para todos os outros à sua volta. E assim, os adventos crísticos é uma proposta universal, planetária. Então a gente não pode, né, ficar preso a uma religião, que na verdade não é, né? E a gente poderia até usar também um pouco e dizer, né, Rita, que na verdade nós estamos falando não de um burocrata religioso, mas nós estamos falando de alguém que está desenvolvendo em si essa espiritualidade, essa religiosidade, e levando os demais a buscar a sua espiritualidade Sim. e a sua religiosidade. Motivar então, ao outro, né? Não é uma questão de você ter um título, é o quanto você exerce esse título verdadeiramente em prol do outro. Então, e aí, né, o nosso entendimento, né, nesse caso aqui, nesse momento da Terra, seria de que adventistas seriam todos que se propõem a esse trabalho, né, de levar a palavra esclarecedora do Evangelho a todos os habitantes do planeta Terra, independente de sua religião, porque realmente isso aqui não tem nada a ver com religião. O Evangelho, na verdade, que Jesus trouxe, Jesus nunca construiu nenhum templo, né, não tinha igreja, não tinha templo, não tinha nada disso, não é? Então ele simplesmente falava, né, dava os ensinamentos, passava aqueles ensinamentos para a gente e sem se referir a religião nenhuma. Então nós que começamos, né, a colocar isso dentro de uma religião e criamos uns dogmas e aquelas coisas todas, mas Jesus mesmo não fez nada disso, né? E voltando ao próprio Ramatiz, né, e a gente está lendo isso em O Evangelho à Luz do Cosmos, ele reforça que o Evangelho, na verdade, é um código de vida cósmica, é um cientificismo cósmico. O que Jesus nos ensinou, na verdade, como você falou, não foi religião. É como viver no sentido de cultivarmos as nossas virtudes e de termos condições de estar em qualquer latitude do cosmos. Vivermos eticamente, Sim, né? né? Porque essa ética cósmica é aquela ética no qual nós seremos capazes de fazer o nosso Cristo interno florescer, a nossa força superior florescer, o nosso caminho rumo à angelitude, não é verdade? Talvez as igrejas tenham sido construídas porque Jesus disse, né, a Pedro que ia construir a sua igreja sobre o Pedro, né? Tu és pedra e sobre ti construirei a minha igreja. A minha igreja. E também o Francisco de Assis, né, durante a vida dele, em uma das meditações, quando ele se conectava, né, ele ouviu Jesus dizendo para ele para construir a igreja dele. E aí ele começou a construir a igreja, mas depois ele entendeu que não era uma igreja física, né? Construir a sua igreja seria uma palavra, né, para nós encarnados entendermos, né?
Mas na verdade seria repassar esses ensinamentos todos dele, desde aquela época, né? E aí o que a gente chama aqui de cristianismo renovado, que na verdade foi a espiritualidade que nos passou, né? Seria não modificar, né, o cristianismo. Primeiro que cristianismo, dentro do nosso entendimento aqui, dos adventos, é para todos, porque é um ensinamento do Cristo e não de Jesus. Jesus foi o intermediário mais perfeito desse Cristo e veio exemplificar o evangelho para todos nós. Então, quer dizer, a questão não é ter um local físico, né, para você ir lá orar e tal. A gente precisa vivenciar esse evangelho a todo momento, em qualquer lugar, independente do pilar, né? Eu acho que Jesus estava dizendo, tanto para Pedro quanto para Francisco, coloque os meus ensinamentos no coração dos demais irmãos. É isso aí. Né? Até porque nós não podemos esquecer que cada um de nós constitui um templo de Deus. É isso aí. Então, aí, assim, o sacerdote, né, ele tem essa tarefa, essa missão de cristificar, e a gente já falou, né, o que seria o cristificar os de boa vontade, né, que é passar a palavra, e para cristianizar os que precisam despertar dentro de si ainda o seu eu crístico. E cristianizar seria evangelizar-se mesmo, vivenciar o evangelho, né? Então, essa proposta dos adventos visa trazer à consciência esse verdadeiro propósito, né, das encarnações que nós encarnamos tantas vezes. Por quê? Devemos saber o porquê disso tudo, porque senão vão ser encarnações, às vezes, sem muita produtividade, né, para o nosso melhoramento. Uhum. Então, trazer à consciência esse verdadeiro sentido das encarnações através do esclarecimento das leis divinas. Né? Eu lembro de ter ouvido até uma palestra atribuída ao Chico Xavier com um cientista indiano. Aí o Chico Xavier falou para esse cientista que o conhecimento da reencarnação, por exemplo, por si só, não transforma ninguém, não faz ninguém um ser melhor. Porque a reencarnação ela só faz sentido a partir do momento que você reconhece que você reencarna para que você paulatinamente se melhore, para que você paulatinamente busque a sua espiritualidade. Porque se não houver esse sentido, a reencarnação é uma coisa vazia. Né? Você tá bom, você produtividade. Não, e é aquela coisa de você ficar o tempo todo no sentido horizontal da vida, o tempo todo sujeito ao véu de Maia. Porque você só supera esse véu de Maia a partir do momento que você começa a ascender. A partir do momento que você vai para o processo da transcendência. Né? Você começa a vencer os valores do mundo para se integrar nos valores do cosmos. É isso mesmo, a gente precisa ter esse controle, né, da nossa vida existencial, da nossa vida material, é necessário esse controle, mas para ter isso a gente precisa entender o que está se passando, né? Uhum. Também no Ramatiz, no Evangelho à Luz do Cosmos, acho muito interessante que ele fala que nós só vamos conseguir realmente chegar nesse outro nível mais evoluído, né, do espiritual, quando nós realmente terminarmos quando tivermos o controle total da matéria sobre nós. Ou seja, você vê como é que as coisas são interessantes e elas se encaixam. Isso nada mais é do que o ensinamento do Buda. Também né? Quando ele diz que a raiz de todos que os desejos, né, constituem a raiz de todo sofrimento, quer dizer, o Ramatiz está dizendo isso de uma outra maneira. Uhum. Enquanto nós estivermos apegados a algum tipo de valor da Terra, nós não vamos transcender. Então, mas quem foi Buda, se não um intermediário também do Cristo, com trazendo certeza. O mesmo ensinamento, né? Numa talvez outra época, com outro povo, com outro desenho. Com outro vocabulário, Sim, né? Também, entendeu? Mas a é. essência é a mesma, é isso que a gente deve focar, é na essência, né? Dos ensinamentos. Então, para aqueles que ainda estão engatinhando, né, espiritualmente, que ainda ignoram as leis de causa e efeito, de reencarnação e que não querem nem saber, que não acreditam em Deus, então, para esses, né, esses ainda terão que ser exilados para outros orbes, para outras moradas do Pai, e isso se dará naturalmente, porque é uma questão de ressonância, né, de frequência. Né? Você está falando do exílio por causa da ignorância das leis, entendeu? Você não tem como acompanhar alguma coisa que você não conhece, né? Em outras palavras, a gente está se referindo, no caso, a João, né? Mais especificamente ao Apocalipse.
porque é dito no Apocalipse do João, né, que nós viveríamos um período no qual chegaríamos a essa, né, divisão do joio do trigo, do lobo da ovelha. Então, todos aqueles que não forem capazes, dentro de um ciclo de evolução, né, de assimilar esses ensinamentos crísticos, vão ser oportunizados em outras moradas. Né? O Adolfo diz que é difícil, né, a gente conseguir ascender, fazer a nossa reforma íntima sem ter, né, um conhecimento do que está ocorrendo, né, por que nós estamos aqui. É importante a gente entender o que estamos fazendo aqui e o que fazer para melhorarmos. Né? Quem somos, né, o que estamos fazendo, para onde vamos. Porque senão nós ficamos extremamente identificados com a vida material. É a questão, isso, a gente fica muito ligado na matéria, naquela coisa, no imediatismo do que eu preciso ter, né? E não do que eu preciso ser. Então, essa questão da matéria é muito interessante, é termos o controle dela, não deixar que a matéria, né, se sobreponha a nós. Então... E a gente não está nem dizendo que ela não é importante, né? Nós estamos dizendo que ela tem a sua importância, mas é uma importância relativa. Não, sim. Porque esse uso da matéria, ela, de certa forma, nos serve de um modo transitório. Porque o que realmente importa para nós é o nosso espírito, que é imortal, que transcende ao tempo. Né? E os valores do espírito são valores que, de fato, é aquele negócio que se diz, né? O ladrão não rouba, nem a traça corrói. É isso aí. É preciso que a gente aprenda, né, a refletir antes de agir. E para isso é necessário ter um discernimento. Para ter discernimento, você tem que ter o conhecimento para você discernir uma coisa de outra, né? E a gente já está, né, no terceiro milênio e nesse milênio as leis da vida vão exigir um homem novo, como eu acabei de falar, né? Nessa nova terra, esse novo ciclo da terra vai exigir um homem novo. E esse homem novo vai surgir como? Ele precisa aprender a discernir as coisas e refletir mais. E ter esse domínio, né, sobre si mesmo e sobre a matéria, para que a matéria não tenha domínio sobre a gente, né? Então, é o controle da nossa vida existencial, da nossa vida material. É importante para que a gente consiga caminhar, né, em direção à ascensão. E aqueles que insistirem na ignorância, a gente não pode fazer nada e Deus também não faz nada não, porque existe o livre-arbítrio, né? Todos nós temos o livre-arbítrio e nós definimos, na verdade, esse tempo que a gente vai levar para chegar, né, num nível mais elevado. Agora, aqui não haverá mais espaço para aqueles que ainda estiverem, né, com essa rebeldia e não tiverem Deus, né, dentro de si, não entenderem, né, que somos filhos de Deus e que possuímos todos os atributos dele e é necessário que a gente, né, consiga transformar isso, né, em nossa experiência diária. E eu diria que é necessário que a gente rompa o nosso egoísmo, né, Rita? Ah, sim. Porque enquanto nós estivermos na fase do egoísmo, nós não conseguimos olhar para o outro como nosso irmão. Né? A gente tem que ter essa convicção de Deus, né, dentro de nós. É verdade. Entendeu? Então, a tarefa também do sacerdote é o quê? Não só se trabalhar, porque na verdade o sacerdote ele já está até um pouquinho mais trabalhado do que outros que estão à sua volta. Então, é importante que esse sacerdote foque também nos que estão, nos semelhantes, né, nos seus semelhantes, ajudando-os a despertar essa força superior, esse eu crístico. E aliás, as mensagens, né, vieram falando sobre o Nicanor, que é, na verdade, né, que ele pertence às Sagradas Fileiras, é também um desses espíritos que trabalha em prol da Terra, e ele tem essa função de despertar esse nosso eu crístico. E todos nós podemos também trabalhar nesse sentido, assim que a gente já tiver, né, uma condição melhor para tal. Aí eu fui buscar lá quem é o Nicanor, né, porque você até falou do Nicanor lá na... O Nicanor ele foi conversar com Jesus sobre aquela questão, mas Jesus, eu com essa minha idade, como é que eu posso voltar no ventre da minha mãe para ter uma vida nova? Alguma coisa nesse sentido, lembra? Lembro, né? lembro. E aí Jesus, poxa, mas você que é um doutor da lei, não sabe disso? Pois é, tá vendo? Como é que você pode, né, não entender a lei da reencarnação, né? Então, eu também fui buscar mais um pouquinho sobre o Nicanor e, assim, diz a história, né, e que ele foi um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos no início lá do cristianismo, dos primeiros cristãos, que era para servir ao povo de Jerusalém. Eles foram escolhidos para servir ao povo de Jerusalém. E os demais eram o Estevão, o Filipe, o Prócoro, Timão, Parmenas e Nicolau, sendo que o Estevão, ele é até bem conhecido
né, o Paulo e Estevão, né, é uma Um história livro assim, do Francisco Cândido Xavier, excelente. fantástica, vale a pena ler, muito legal. E o Estevão foi, né, o primeiro mártir, né, por Jesus. E esse livro, né, do Paulo, Paulo e Estevão, porque é nesse livro que a gente tem o início da conversão do Paulo, né, que antes era o Paulo de Tarso, doutor da lei, que vai virar o Saulo, né? Que vai ser praticamente, ele foi um dos grandes iniciados do cristianismo. Ele levou né, a doutrina, né, de Jesus para uma série de comunidades. Quer dizer, deixou de ser aquela coisa restrita, né, ali a Jerusalém, ele levou isso para toda a Europa. É muito legal, fantástico. A história é fantástica e assim é um ensinamento grandioso para todos nós, né? São exemplos que nós devemos realmente. Eu me remeto muito àquela época, quando acontece alguma coisa assim, eu fico pensando, falei, gente, mas como aqueles cristãos, eles passaram um perrengue danado, né? Mas a convicção deles era tão grande na imortalidade, em todos os ensinamentos, né, de que a vida é eterna, que eles não pareciam, né, sofrer tanto com as coisas que aconteciam com eles. Mas é um ensinamento muito legal, vale muito a pena ler esse livro. E o trabalho do Paulo foi tão fantástico, né, que ele constitui um dos grandes volumes, digamos assim, do Novo Testamento. Não, né? Ele contribuiu assim Paulo, demais. as cartas de Paulo, né? Ele contribuiu demais para essa divulgação, né, do Evangelho, e ele se evangelizou, né? No final ele acabou se evangelizando. Mas vale muito a pena, tá, gente? Então é isso. O sacerdote é isso. Ele tem que, na verdade, ele é responsável pela sagração e pela pregação. A pregação, né, é passar a palavra, dar a palavra para os que estão à sua volta, ou, né, até não à sua volta. A gente está aqui falando, pode ter gente aqui assistindo lá do outro lado do oceano, né? Então não está bem pertinho de mim, não. Com a tecnologia a gente tem essa possibilidade, né? Mas é isso. E ele precisa, né? A sagração quer dizer, né, dedicar a Deus, né? Tudo, as suas obras e tudo, dedicar a Deus e pregar, né, o Evangelho e vivenciá-lo também, né? Claro, né? Então é isso, e essa coisa de pregação e sagração que está aí nesse capítulo, o Adolfo tirou de uma mensagem que veio do velho amigo, que na verdade é o velho mestre, né? O pai Joaquim, que era o seu guia, e ele disse que ao sacerdote compete a sagração e a pregação. Veio numa mensagem lá de 1995, por isso ele comenta aí no capítulo, tá? Acho que tá bom por hoje, né, Rita? Tá, né? Então vamos pedir para o pessoal não esquecer de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixa lá seu comentário, que isso se ajuda inscreve, bastante. Traz um amigo para se inscrever no nosso canal. Nós estamos numa campanha de igreja para chegar aos 500. Tá difícil, gente, como tá difícil. Vai chegar, tá difícil não, vai chegar, chega a hora. Então tá, escrevam lá se vocês já conhecem algum sacerdote, algum missionário, digam lá no comentário, tá bom? Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, muita saúde, muita paz. Tudo de bom, uma boa semana para todos. Valeu, tá? tchau. Tchau.